mundo está envelhecendo. A proporção de pessoas idosas está aumentando cada vez mais nos países e pode se tornar uma das transformações sociais mais significativas do século XXI. O motivo, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, a quantidade de nascimento de crianças caiu de forma significativa em todo o mundo e a expectativa de vida aumentou. Mas a dúvida é, estamos preparados para envelhecer? Uma pesquisa da organização HelpAge avaliou a qualidade de vida dos idosos em diversos países. O Brasil está na posição número 56 no ranking. O Japão está entre os 10 melhores lugares para um idoso viver no mundo, levando em conta a renda, a saúde e o ambiente favorável. A Lígia vive em Shita, uma cidade pertinho de Nagoya, no Japão, e conta pra gente como vivem os idosos do país, que tem expectativa de vida mais longa que a média mundial. Os homens japoneses vivem até os 84 anos em média. Lígia, é com você! Olá, meu nome é Lígia, eu moro aqui no Japão há 3 anos e meio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o segredo do japonês para ter a longevidade que eles têm aqui. Um dos segredos que eu vou começar falando está na alimentação deles, que é baseada em arroz, carnes não gordurosas, carnes magras, né, como muito frango, peixe, muita verdura, legumes e a soja, das mais variadas formas. Molho de soja, tofu e várias outras formas de cozinhar a soja. Além disso, desde crianças, os japoneses cultivam o hábito de praticar exercícios físicos diariamente. Então é muito comum a gente ver idosos andando de bicicleta, fazendo caminhada e também eles sempre tentam estar em contato com a natureza. Em relação à saúde, aqui, todos os residentes do Japão precisam pagar o seguro-saúde. E com eles, 70% dos custos eles são cobertos pelo governo. Ou seja, a gente paga apenas 30% da conta dos hospitais, por exemplo. Porém, os idosos acima de 70 anos, eles têm que pagar apenas 10 a 20% do valor. E eles também têm direito a exames de sangue e de rastreio de câncer periodicamente de graça. As casas de repouso aqui no Japão são muito comuns e muitos idosos utilizam, porém, geralmente são idosos que têm demência ou alguma necessidade física especial, que também sofreram AVC ou que têm alguma outra necessidade. Muitos idosos também moram com suas famílias ou até mesmo sozinhos, e às vezes isso configura até um problema aqui, porque às vezes o idoso precisa carregar peso no mercado e ele precisa dirigir sozinho. Inclusive, existe uma placa específica que mostra que aquele carro é de idoso. Outro serviço que é muito comum aqui é a creche para os idosos. Então, é chamado de Day Service, de Day Service. Então, vai um veículo buscar o idoso na casa dele, ele vai até a instituição, é feita toda uma recreação com eles, jogos, ajuda na parte física e mental dos idosos e depois eles retornam para suas casas. Toda cidade possui vários centros comunitários, onde os idosos se reúnem para poder fazer as suas atividades. Além disso, várias cidades também possuem centros esportivos, como esse onde a gente está, onde eles podem vir, se exercitar, fazer aulas de natação, por exemplo, hidroginástica. E, inclusive, os idosos acima de 65 anos geralmente possuem desconto na entrada desses locais. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Mauro Moreira, que integra o Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Doutor Mauro, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. E diante de tudo que a gente viu ali já mostrando lá no Japão, eu acho que é quase inevitável a gente não fazer uma relação entre o índice de desenvolvimento de um país e a qualidade de vida da pessoa idosa, né? Verdade. Primeiro, agradecer o convite, tema extremamente relevante e atual.
o mundo está envelhecendo e muito rapidamente, né? E vemos que realmente os países que tiveram tempo de envelhecer após enriquecer e ter uma estrutura tiveram uma vantagem enorme. O Japão é uma referência no que diz respeito ao envelhecimento, né? Nós estamos ainda longe de ter uma cultura tão colocada, né, como já se alcançou no Japão, mas aqui no Brasil também estamos trabalhando nesse sentido e vamos correr atrás, porque nós estamos envelhecendo aqui e fazendo um processo de envelhecimento da população dentro de um período de 30 anos, que o Japão deve ter levado algo em torno de 100 anos, né? Então, realmente, o nosso crescimento populacional em termos de população idosa, ela está sendo muito rápida e está desafiando a gente a criar essa estrutura, essa cultura que o Japão já alcançou. E o Estatuto do Idoso estabeleceu uma série de exigências, tanto para as empresas como para organismos públicos, para tentar dar um pouco mais de autonomia e adaptar esses ambientes para receber a pessoa idosa, né? Quais esses o senhor destacaria que tem no Estatuto que pode garantir, assegurar ao idoso um pouco mais de autonomia? Olha, quando a gente fala de autonomia, a primeira coisa que a gente lembra é a pessoa poder exercitar a sua cidadania, né? Então, uma coisa muito importante é a gente dar voz às pessoas idosas e respeitar a manifestação de vontade e o exercício da cidadania. Esse é o primeiro aspecto, né? Então, a gente precisa realmente fomentar os conselhos, ter rede de proteção para as pessoas idosas no Brasil, né? Nós precisamos instigar os idosos a participarem socialmente da vida social brasileira, e assim também como a própria votação, né? E praticar essa cidadania no que diz respeito a fazer valer o seu voto. Então, a primeira coisa é esse aspecto. Depois, a questão da coibir a violência contra a pessoa idosa. Nós temos que ter uma atenção muito grande para isso. Nós temos que ter uma atenção também para modificar a cultura no Brasil a respeito do chamado ageísmo, ou etarismo, né? Idadismo, que é esse preconceito em relação à pessoa com 60 a mais, né? Como se o envelhecimento, em vez de ser um ganho, uma demonstração de competência, né? Porque só envelhece quem tem competência para lhe trazer até essa idade, né? Mas a gente tem, inclusive, uma necessidade muito grande de uma educação intergeracional para que a gente saiba compreender esse momento especial e também prestigiar a pessoa que alcançou uma idade maior. E está aí um momento que a gente precisa ter uma educação para ceder espaços em ônibus, saber também ter filas, né, especiais e um atendimento adequado para pessoas idosas, o comércio se virar para isso, né, e termos toda essa questão da mobilidade urbana muito adaptada à pessoa idosa, né? Senão ela não vai poder fazer valer os direitos que a legislação estabelece, como desconto em entretenimento, passagens, né? Se ela não tiver uma condição de atendimento adequada. Vamos voltar para o Japão, mas agora para Nirasaki. A Isabelle mora lá e vai contar como fica a vida financeira do idoso japonês após a aposentadoria e algumas curiosidades por lá. Isabelle, é com você. Olá, meu nome é Isabelle Hasegawa, tenho 21 anos, vim aqui para o Japão com 1 ano de idade, estudei aqui na escola japonesa até a 5ª série, retornei para o Brasil, fiquei 7 anos lá e voltei agora recentemente faz 4 anos. As aposentadorias, ou seja, a pensão, o valor que os idosos costumam receber é um valor muito baixo. Existem vários valores, isso depende do ano com que a pessoa deu entrada na sua aposentadoria, da cidade com que ela mora, do estado em que ela mora. Mas o primeiro valor, o valor mínimo de contribuição é de 10 anos,
E a pessoa, quando ela aposenta, normalmente com 65 anos, a partir de 65 anos, ela vai receber um valor aproximadamente de 10 mil ienes. Quando a pessoa ela aposenta de 70 anos para cima, ela recebe um valor de mais ou menos 30 mil ienes. E quando a pessoa aposenta dos 75 anos para frente, ela recebe um valor aproximado de 70 mil ienes. Esse valor recebido da aposentadoria, ela não é mensal, então os idosos recebem a aposentadoria a cada 2 meses. E por isso muitos idosos optam, mesmo depois de aposentados, trabalharem. Eles têm a sua própria plantação e cultivam arroz, vegetais, ou eles procuram empresas que aceitam idosos e conseguem fornecer algum tipo de serviço. Para ressaltar e acrescentar sobre a vida dos idosos aqui no Japão, uma curiosidade muito interessante é que muitos idosos não vestem de maneira desleixada ou não se importam consigo mesmo. Muitos idosos são estilosos e você pode observar nas ruas senhores e senhoras de cabelo roxo, de cabelo vermelho, de cabelo azul. Isso é muito interessante. Outro fator interessante, além do estilo dos idosos aqui no Japão, é que eles são muito tecnológicos e desfrutam da tecnologia, possuem celulares de última geração, computadores, vão em game centers. Isso é muito legal porque os idosos eles desfrutam da sua velhice e têm um grande prazer de viver. Doutor Mauro, aqui no Brasil, além da aposentadoria, quem contribui para a Previdência tem outras garantias? Os benefícios previdenciários, eles não são só voltados para levar a pessoa a ter um benefício de aposentadoria, mas também essas questões, que ficar doente, o auxílio doença, a pensão por morte, né, o auxílio também doença por invalidez. Também. Então, são aspectos que a gente tem que levar em consideração, que contribuir para a Previdência não é só para se aposentar, é para ter algumas garantias também no que diz respeito à Seguridade Social. O idoso que é vulnerável social, né, que tem uma baixa renda, também tem um benefício específico para ele, né? A Constituição prevê o benefício da prestação continuada, o chamado BPC, para as pessoas que, mesmo sem terem contribuído, sem estarem cobertas pela Previdência, elas buscam, né, através dos CRAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social, demonstram a sua necessidade e tem que atender alguns requisitos, como uma baixa renda familiar também, e ele faz, sim, jus, a partir dos 65 anos, né, a um BPC que corresponde a um salário mínimo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como vivem os idosos no Japão. Agora vamos para o Canadá. O país está em 5º lugar no ranking de qualidade de vida e é de Toronto que o Cláudio vai contar para a gente como a população do Canadá se relaciona com os idosos. Cláudio, conta para a gente como funciona aí. Olá, eu me chamo Cláudio Júnior, sou pesquisador na Universidade de York, na cidade de Toronto, e também sou fundador do programa Estudar Direito pelo Mundo. Primeiramente, para começar sobre os direitos das pessoas idosas aqui, de modo geral, são muito congruentes assim, com aquilo que nós já temos no Brasil e vemos como direitos humanos fundamentais no restante do mundo. Temos direito aí à saúde básica, direito também à proteção contra a violência. Então, todos esses são direitos que nós temos aí em diversos países, na maioria do mundo. Existem alguns benefícios financeiros
que as pessoas podem ter acesso a partir dos 55 anos de idade, e aí existem benefícios diferentes que vão acontecendo ao decorrer da idade, então mudando com uma idade ou outra. E aí esses benefícios também acabam dependendo da renda da pessoa, então existem aí algumas variações nesse sentido. Outros pontos que podem ser interessantes estão relacionados também à questão de lugares onde as pessoas idosas acabam indo para morar. Então existem lugares que são geralmente divididos em duas coisas, né? em duas subseções, digamos assim. De modo geral, existem nursing homes, que são lugares onde as pessoas idosas que precisam de atenção médica e também de enfermagem acabam indo para esses lugares. E esses lugares, de modo geral, ou muitos deles, têm benefícios governamentais, então as pessoas conseguem ir e ficar nesses lugares sem uma necessidade de pagamento. Além disso, também existem os retirement homes, e essa é uma opção que é paga pelas pessoas, então geralmente acaba sendo utilizada por famílias que têm uma condição econômica melhor, e esses retirement homes aí acabam funcionando basicamente como um spa, um pouco de um hotel de férias, enfim, várias atividades são disponibilizadas, então eles têm cinema, existem várias questões recreativas, e aí, claro, uma programação que depende de cada lugar, mas geralmente uma programação bem completa, também com limpeza de quarto, enfim, realmente como se estivesse vivendo em um hotel, de certa forma. Também existem os snowbirds, que são um fenômeno que existe aqui de pessoas que moram em regiões frias, né, do Canadá aqui, mas também dos estados do norte dos Estados Unidos, e geralmente depois da aposentadoria elas acabam tendo uma casa ou algum tipo de lugar para passar os invernos aí. Ao invés de ficar no Canadá, ao invés de ficar no norte dos Estados Unidos, elas acabam imigrando para o frio, assim como as aves, né? Então por isso que tem esse nome snowbird, que seria tipo o pássaro da neve, né? Então ficam, toda vez que a neve chega até aqui, eles vão para o sul. Voltamos a falar sobre o assunto com o advogado Mauro Moreira, que integra o Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Doutor Mauro, a gente viu o Cláudio falando um pouco de leis internacionais de outros países. O Brasil é signatário de algum tratado internacional em defesa da pessoa idosa? Pois é, a última convenção que saiu, nós ainda estamos pendentes de ratificá-la, né? Então, isso é algo que nós estamos, inclusive, cobrando, porque apesar do Brasil ter uma Constituição que prevê os direitos da pessoa idosa, também prevê que a garantia desses direitos é da família, da sociedade, do Estado, né? Assim como também no artigo 3º do Estatuto, que prevê também os direitos da pessoa idosa, e nós temos essa legislação, que é uma legislação especial e bem feita, né, baseado inclusive na política nacional da pessoa idosa aqui no Brasil. Nós temos esse problema da lentidão em ratificarmos convenções internacionais como essa, né, que está tramitando ainda e que o Brasil está ainda devendo para a sociedade essa ratificação. No Poder Judiciário existem algumas iniciativas aí para tentar, vamos dizer assim, diminuir e assegurar aí um tratamento diferenciado para a pessoa idosa. Quais iniciativas têm sido adotadas? Olha, essa é uma questão interessante. Apesar da velocidade com que o Brasil está envelhecendo, nós temos visto algumas iniciativas muito inteligentes e que estão buscando um atendimento diferenciado onde tem uma pessoa idosa envolvida. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a previsão de prioridade nos processos judiciais, né? Nós temos aqui no Brasil também uma previsão de prioridade de pessoas com 80 anos ou mais sobre os outros idosos a partir dos 60. Nós temos aqui em Brasília, por exemplo, uma iniciativa muito interessante, que é a Central Judicial do Idoso, que é uma iniciativa em que junta os juízes do Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria, para fazer um conjunto multidisciplinar para tentar conciliações e medidas conciliatórias que façam com que as pessoas não judicializem conflitos familiares envolvendo pessoas idosas. Por outro lado, também aqui a DECRIM, do Distrito Federal, também estabeleceu um procedimento especial
para inquéritos judiciais envolvendo pessoas idosas, o que é uma necessidade, tendo em vista que muitas vezes o conflito e a violência ocorrem no seio familiar. Vamos voltar para o Canadá. O Cláudio mostra agora se existe reserva de vagas em estacionamentos e no transporte público para idosos no país. Existem algumas questões interessantes aqui falando sobre os idosos terem estacionamento preferencial ou lugares nos ônibus reservados. Então, creio que um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil. De modo geral, não existe uma reserva específica para lugar de estacionar para pessoas idosas. Geralmente, somente se encontram esses lugares para pessoas com deficiência, e aí o que acaba acontecendo é que muitas dessas pessoas idosas com mobilidade reduzida acabam conseguindo também essa permissão para estacionar em lugares para pessoas com deficiência. Então isso acaba acontecendo, mas não existe um estacionamento específico para pessoas idosas. Já nos ônibus existem cartazes, enfim, que acabam mostrando as pessoas que têm assento preferencial, e entre elas estão os idosos. Então existe nesse sentido também. Para finalizar, eu também pensei em mencionar um pouco sobre a questão da saúde e como que ela funciona aqui. Então, de modo geral, todas as pessoas têm acesso à saúde, um acesso universal, mas quando se trata aí das pessoas idosas também, então isso acaba refletindo também na possibilidade das pessoas idosas terem esse acesso de algumas formas, e em alguns casos de forma emergencial, etc. Então acabam tendo um acesso facilitado e talvez mais acelerado em comparação às outras pessoas. E também outro detalhe é que, de modo geral, não existe uma cobertura quando se fala de oftalmologia ou também de questões relacionadas a dentista e saúde bucal. Então esses são duas áreas que, de modo geral, não estão cobertas pela saúde pública. E aí existem outros benefícios, em especial para as pessoas idosas, mas de modo geral saúde está coberta assim pelo sistema universal. Então seriam basicamente esses pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Grande abraço. Doutor Mauro, você viu aí que o Cláudio disse que no Canadá não tem vaga reservada para idosos, né? Aqui no Brasil nós temos uma legislação que prevê a reserva de vagas, fila preferencial. O que nós temos hoje de ordenamento jurídico é o suficiente para garantir a acessibilidade do idoso? Olha, eu posso dizer que existe previsão, mas acho que nós estamos longe de termos uma cultura que favoreça isso, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a legislação, o próprio capítulo 10 e o estatuto prevê, na área de transporte, que 5% das vagas devem ser destinadas às pessoas idosas. Então, a gente vê, infelizmente, apesar desse percentual, a gente vê pessoas utilizando vagas de formas indevidas, né? A gente vê uma falta de cultura também no que diz respeito a filas, né? A respeito de prioridade e de ceder espaço. Eu me lembro de ter viajado para o Uruguai, por exemplo, e ver lá que é um país já mais envelhecido que o Brasil e que eles não têm filas específicas nem áreas, né, de atendimento especial e exclusivo. O que eles têm são placas dizendo que aqui se dá prioridade para pessoas com necessidades especiais. Então, isso é uma cultura, isso é algo desejável, que as pessoas nem precisassem, né, ter uma lei dizendo da obrigação de ceder espaço ou filas e atendimentos especiais, mas sim um respeito à pessoa idosa, uma prioridade e uma cessão de espaço para que as pessoas possam ser atendidas de forma mais adequada. Então, sim, nós temos toda essa legislação, ela é necessária, mas a gente espera que no futuro, cada vez mais, e o Brasil está envelhecendo, vai ter muita pessoa idosa no Brasil, que nós tenhamos essa cultura de ceder espaço para os idosos que realmente precisam daquele atendimento mais célere por algum problema de saúde, assim como as pessoas, né, com algum tipo portadora de deficiência também necessitam. Doutor Mauro, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!